Tem que fazer um certo esforço para pensar em alguma coisa que a gente faz e que não envolve bits passando por algum data center. O celular virou uma extensão das nossas mãos e das nossas consciências. Mas por que a gente está falando disso num podcast sobre descarbonização? Porque os data centers já consomem uma quantidade inacreditável de eletricidade. E as projeções são assustadoras quando se pensa no que vem por aí, com a revolução da inteligência artificial. Daqui até 2030 vai dobrar o consumo de eletricidade que mantém essa infraestrutura tecnológica toda funcionando. O total mundial vai ser uma coisa próxima do consumo do Japão inteiro. O país tem o 5º maior consumo de eletricidade do mundo. Até os assentos dos vasos sanitários dos japoneses estão ligados na tomada. Na maior parte do planeta ainda se queima muito combustível fóssil para gerar eletricidade, principalmente carvão e gás natural. O Brasil, com hidrelétricas e sol e vento de sobra, é uma exceção. Quando a gente acende a luz ou liga a televisão, quase 90% da eletricidade vem dessas fontes renováveis. Muita gente aposta que o país pode ser um hub global de data centers. A versão original desse podcast está armazenada num servidor nos Estados Unidos, mas se você estiver no Brasil, provavelmente tem uma cópia dele em algum data center mais próximo. E, quem sabe, usando uma energia um pouco mais limpa. Eu te levo nos ofensores climáticos também, que tem negócio ruim aqui também. Não dá para contar só mentira, né? Tem que contar a verdade. Eu sou do lado certo da força, Meu nome é Sérgio Teixeira Júnior e esse é o Carbono Zero, o podcast do Reset que explica na prática por que a gente precisa encontrar novas maneiras de produzir e consumir para evitar o pior da crise do clima. A cada 15 dias, trazemos histórias da construção de uma economia diferente, de baixo carbono, que respeita o planeta e as pessoas. Esse episódio é um oferecimento da Suzano. Nos Estados Unidos, que tem de longe o maior parque de data centers do mundo, a expectativa é que no fim dessa década eles consumam mais energia do que toda a indústria pesada americana junta. Estamos falando de aço, alumínio, cimento, químicos. A matéria-prima do mundo digital é a eletricidade. São os elétrons que se movimentam dentro dos chips que fazem os cálculos, a computação, que é a base da nossa vida moderna. Cada like no Instagram, cada mensagem de WhatsApp, cada produto escaneado no supermercado, cada Pix, cada notificação que apita no seu celular, tudo isso é informação digital que nasceu ou passou por algum data center. Provavelmente vários data centers espalhados pelo mundo. Computadores sempre dependeram de eletricidade, mas durante muito tempo eles eram muito poucos e não estavam todos interligados. Na metade dos anos 90 veio a explosão comercial da internet, e aí a coisa complicou. Ela trouxe a popularização definitiva dos computadores dentro de casa e depois a revolução dos smartphones. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. Hoje, tem uns 7 bilhões desses celulares no mundo. Na verdade, são computadores e câmeras de bolso, que geram uma quantidade abissal de dados, ou bits. Esses bits são copiados em data centers, a tal da nuvem, para que você tenha um backup das fotos da sua viagem. Ou então eles ficam guardados em algum servidor do Instagram para que seus amigos saibam o que você comeu no café da manhã. E claro, todo meme vive em algum data center. Deixaram o moço sentar e as crianças ficaram. Que sol da Xuxa é esse? Que sol da Xuxa é esse? Todos os dias são gerados mais de 400 milhões de terabytes de informação. É um 4 seguido de muitos zeros. Nos últimos 2 anos, a humanidade gerou mais informação do que em todo o período desde as primeiras pinturas rupestres, 40 mil anos atrás. E não são só memes ou conteúdo de influenciador, claro. São informações médicas, pesquisas científicas, dados de governo, sistemas que mantêm a água saindo da sua torneira, semáforo funcionando e os aviões a distâncias seguras um dos outros. É o tal do Big Data, que são os dados que as empresas coletam o tempo inteiro para saber o que os consumidores, por exemplo, estão comprando e como elas querem te fazer comprar mais. Os bits são invisíveis e estão em todos os lugares, mas cedo ou tarde eles vão passar em algum data center. Aqui vai um dado interessante que eu imagino que você não conhecia. Os data centers são medidos pela quantidade de eletricidade que eles consomem, e eles estão ficando cada vez maiores. O Sérgio Abella é diretor de operações da Ascent, uma empresa que tem 20 data centers no Brasil, 2 no México e 2 no Chile. E já tem 10 outros planejados na América Latina.
Eu perguntei para ele a diferença entre os primeiros que a empresa construiu e esses mais novos. É monstruosa. Eu vou te falar primeiro nosso primeiro data center de Campinas. É um data center de aproximadamente 4 mega, tá? Um pouquinho menos de 4 mega. Então, era um data center de bom tamanho para 2010 e 2012. Ele foi inaugurado em 2012. Eu estou aqui conversando contigo do data center de Vinhedo. Esse data center de Vinhedo é um data center de 44 mega, 11 vezes maior. E ele foi construído quando? Ele foi construído em 2019, 2020. Em 10 anos, a gente saiu de uma escala de 4 para uma escala de 44. E já estamos falando em data centers de 100 mega. E estamos falando de campos de 1 giga. Tudo está mostrando também, está vendo uma velocidade de multiplicar esses números mais uma vez por 10. Né? Em menos tempo, imagino. Em menos tempo. Então, se a gente levou 10 anos mais ou menos para ter isso, hoje já estamos falando talvez menos de 5, 4 anos, 3 anos, a gente já começa a falar de data centers de 100 mega. Um data center de 100 megawatts consumiria, ou melhor, vai consumir porque ele vai ser construído, o equivalente a umas 250 mil residências. Um conglomerado de vários data centers, ou um campus de 1 gigawatt, como disse o Sérgio, corresponde ao consumo residencial de uma cidade como Salvador. E a gente está falando de um único campus. Acho que dá para entender por que eu falei em quantidades de eletricidade inacreditáveis no começo desse episódio. Agora a gente vai fazer uma pequena pausa para ouvir uma mensagem da Suzano. Na volta eu vou te contar por que eu usei a palavra assustadoras para descrever o que vem por aí com a inteligência artificial. Avançar na descarbonização, promover regeneração da natureza e buscar uma transição justa não é mais uma opção. É uma agenda de ação para as empresas. E a Suzano acredita no seu papel de promover essa agenda. Um dos exemplos é o Projeto Cerrado, lançado no ano passado. Com investimento de 22 bilhões de reais, a Suzano construiu uma nova fábrica de celulose em Ribas do Rio Pardo, no Mato Grosso do Sul. Uma fábrica não só autossuficiente em energia, mas que exporta energia verde para o grid. A tecnologia utilizada permite uma operação totalmente livre de combustível fóssil. E além de preservar a biodiversidade, o projeto conta com várias ações de apoio à comunidade local, promovendo uma transição justa e que investe no que é bom para os negócios e também para o mundo. Estamos de volta. Carbono Zero é uma produção do Reset. A gente criou esse podcast para te explicar como quase tudo na nossa vida tem algum impacto no clima. Também vamos falar bastante de COP, que esse ano acontece em Belém. O episódio passado, o episódio número 4, já te dá uma boa ideia do que esperar da Conferência do Clima da ONU. Para não perder nenhum episódio, já sabe, se inscreve no nosso podcast. É só clicar no botão que diz seguir ou assinar, depende do tocador que você usa. E se você estiver gostando mesmo do Carbono Zero, pode indicar para os seus amigos. Fazer uma pergunta para o ChatGPT consome, em média, 10 vezes mais eletricidade do que uma busca no Google. Isso mesmo. Uma simples resposta gerada por inteligência artificial pode queimar energia suficiente para carregar um celular por várias horas. Cada resposta gerada por um modelo como o ChatGPT exige milhares de cálculos feitos por supermáquinas em servidores de última geração. E cada um desses servidores precisa de refrigeração, conexão e redundância. E, claro, muita eletricidade. Se uma busca no Google é acender uma lâmpada, conversar com a IA é como ligar um ar-condicionado por alguns minutos. Esse trechinho que eu acabei de ler foi escrito pelo próprio ChatGPT. Pode colocar esses minutos de ar-condicionado na minha conta. Mas para escrever o resto desse podcast eu só queimei calorias usando meu cérebro, eu juro. A IA precisa de tanta energia porque ela tem 2 fases que exigem muita computação, muitos cálculos. A primeira é o treinamento dos modelos, que é a criação do software, do algoritmo. A outra é a utilização. Isso tudo acontece em data centers equipados com um tipo de processador específico, que foi criado originalmente para gerar imagens em computador. Eles eram muito usados por gamers, mas aí descobriram que eles são a melhor ferramenta para treinar modelos de inteligência artificial. A NVIDIA, que é uma empresa americana e domina essa tecnologia de GPUs, que é o nome desses chips, é a empresa com maior valor de mercado no mundo hoje, quando eu estou gravando esse podcast. Ela está muito perto de valer 4 trilhões de dólares na bolsa. Quem vai usar esses data centers são os gigantes da tecnologia. Google, Meta, Amazon e Microsoft, que é parceira da OpenAI, que é a dona do ChatGPT.
Essas empresas todas têm compromissos de ser net zero em 2030. E a Microsoft, inclusive, prometeu ser carbono negativa em 2050. Ou seja, eles querem compensar todas as emissões de gases de efeito estufa que a empresa lançou na atmosfera desde que o Bill Gates e o Paul Allen começaram a empresa numa garagem, em 1975. O problema é conciliar essas ambições climáticas com a ambição do negócio. A inteligência artificial é uma ruptura tecnológica dessas que não acontecem toda hora. E ela vai transformar todos os setores da economia, começando pelas empresas do Vale do Silício. Depois da Nvidia, que produz os chips, que são os motores da IA, as 5 maiores empresas do mundo em valor de mercado são as Big Techs. Pela ordem, Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, que é dona do Google, e Meta, que é dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp. Todas estão fazendo investimentos gigantescos em infraestrutura. Na verdade, elas nunca deixaram de investir, porque a demanda por data centers não para de crescer. Tirando a Apple, todas as Big Techs usam servidores para oferecer seus próprios serviços e também alugam essa infraestrutura para terceiros. Mas a inteligência artificial coloca as coisas num outro patamar. Entre 2005 e 2017, um período que a gente pode chamar de uma primeira fase da nuvem, com o surgimento do Facebook, a explosão das redes sociais e logo depois o streaming, os data centers se multiplicaram, mas o uso de eletricidade não aumentou na mesma proporção por causa dos ganhos de eficiência no design dos chips e dos servidores. A IA muda tudo isso. Os servidores consomem muito mais. E as empresas estão numa corrida armamentista, desesperadas para aumentar os seus parques tecnológicos. Elas estão se preparando, ou talvez o certo seja dizer que elas estão criando um futuro em que a inteligência artificial vai se insinuar em todos os cantos da nossa vida digital. Isso quer dizer na nossa vida do dia a dia, mesmo que a gente não perceba. Ou talvez a gente já perceba. Estimam que o ChatGPT, que foi lançado faz pouco mais de 2 anos e meio, já seja o 5º site mais visitado do mundo. Hoje em dia, simplesmente não tem energia limpa disponível no mundo para acompanhar esse ritmo de crescimento. Nos Estados Unidos, a intensidade de carbono dos data centers é quase 50% maior que a média do país. Para tentar contornar esse problema, as Big Techs estão investindo em uma fonte de energia improvável. A Microsoft está pagando para reativar uma usina nuclear nos Estados Unidos. O Google vai comprar eletricidade de uma startup que está construindo usinas nucleares de pequeno porte. Elas estão olhando para a energia nuclear porque ela emite pouco carbono na geração de eletricidade. A segurança, os avanços da fusão nuclear e o papel dessa tecnologia no mix de energia que o mundo vai precisar é conversa para outro episódio. O que importa aqui é que todos esses investimentos estão acontecendo nos Estados Unidos. Mas o governo brasileiro acredita que tem uma oportunidade única de trazer parte desse dinheiro para cá. Esse é o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O Brasil é um país que detém as melhores vantagens competitivas em relação a data center, sobretudo no que diz respeito ao cabeamento que já existe no Brasil. Compara com os nossos vizinhos aqui, não tem ninguém com o nosso cabeamento instalado. Temos o melhor vento, a melhor insolação, podemos trazer para cá investimentos em energia limpa, fazer os data centers do lado da energia limpa, com custos de transmissão baixíssimos, e eu acredito que o lançamento dessa política vai fazer esse investimento melhorar muito. Essa fala curta do Haddad tem vários pontos importantes. O primeiro e mais óbvio é que o Brasil tem muita energia renovável e um potencial enorme a ser explorado. Esse é o requerimento básico, a condição essencial para trazer data centers para o Brasil. O segundo é a conectividade. Aqui a gente está falando dos grandes cabos submarinos que ligam o Brasil na internet, vamos dizer assim. Tem 3 desses portos de dados. Um em Fortaleza, um no Rio de Janeiro e um em Praia Grande, no litoral de São Paulo. O terceiro ponto da fala do Haddad é que pode ser um pouco polêmico. É a infraestrutura elétrica. Ele diz que você pode colocar o data center do lado da energia limpa. Não é tão simples assim. Quem contrata um data center exige garantia de que o serviço vai funcionar 99,999% do tempo. Ou seja, data center não pode cair nunca. Nunca. Impossível para nós. Não existe. Até porque desligar um computador demora depois horas para fazer o reboot e voltar ao serviço. É impossível. Não cai nunca o data center. Não cai nunca. Esse é o Alessandro Lombardi. Ele é presidente da Elea, uma empresa brasileira de data centers. Foi ele que falou no começo do episódio que não podia mentir. Ele me deu um tour completo de um data center da Elea em Alphaville, na região metropolitana de São Paulo. E me mostrou os tais ofensores climáticos que ele tinha mencionado. É uma sala grande com 3 geradores.
Tem 2 motores enormes alimentados por 3 tanques de diesel que ficam embaixo do piso. Cada um tem capacidade de 60 mil litros. Esses geradores só entram em ação quando a energia cai completamente, claro. Mas voltando ao que disse o Fernando Haddad. Você até pode construir um data center do lado de uma usina eólica ou solar, ou ambas. Mas elas não vão gerar energia 99,999% do tempo que você precisa. Nos momentos sem sol, sem vento, você vai puxar a eletricidade da rede. Aqui no Brasil vai ser uma energia bem limpa. Só que a rede nacional é toda integrada e ela vai precisar dar conta dessa demanda. Os data centers, eles são uma demanda bem alta e bem pontual. Não é uma demanda distribuída no território, tá? Você vai pôr o data center em um lugar. Na hora que você vai colocar uma demanda de 4 gigawatts no Rio Grande do Sul, como eu li agora recente uma reportagem, acho que 4,5 gigawatts, começando pequeno, mas podendo chegar a 4,5. Se você vai colocar uma demanda de 4,5 gigawatts, que é enorme, num ponto do sistema, a rede toda tem que estar preparada para fornecer esses 4,5 gigawatts. Essa é a Rosana Santos. Ela é diretora executiva do E+ Transição Energética, um centro de estudos. Ela está mencionando um projeto de uma empresa chamada Scala, que quer construir uma cidade de processamento de dados em Eldorado do Sul. Só a primeira fase desse empreendimento, se ele for para frente, pode representar um investimento de 3 bilhões de reais. Ainda estão na fase de estudos e uma parte importante para a tomada de decisão vai ser a capacidade da rede de dar conta de uma demanda desse tamanho em um lugar só. Esse ou outros projetos dessa dimensão vão precisar de um investimento considerável em infraestrutura. Tradicionalmente, esse custo ele é rateado por todos os consumidores brasileiros. Mas, tradicionalmente, eu não coloco de uma vez só na rede uma carga de 5 GB. Eu coloco cargas menores, então é uma coisa que vai pulverizando. A diferença é que num data center, que você vai colocar uma carga concentrada muito grande, e esse custo de estabilização e o custo de reforço de rede, porque você vai ter que reforçar toda a rede para chegar até ele tradicionalmente é um custo rateado em todos os consumidores brasileiros. O Haddad foi para o Vale do Silício em maio para explicar o Plano Nacional de Data Centers. Um dos principais pontos da estratégia é reduzir os impostos de importação dos equipamentos. Não é à toa que quem viaja para o exterior sempre tenta separar um dinheirinho para comprar um celular ou um laptop novo. O governo também acredita que o plano vai ajudar a desenvolver a economia digital brasileira. Isso foi o que me disse o Igor Marchesini, que é assessor especial do Haddad e tem experiência no mundo da tecnologia. Ele fundou 2 startups. Tem um primeiro entendimento aqui, Sérgio, é o entendimento de que o data center ele é um insumo crítico para todo o ecossistema digital. Hoje, a gente já tem um problema que praticamente 2/3 da carga digital do Brasil tem que rodar fora. Então, imagina que todos os empregos e todas as oportunidades que são criadas em startups, com pesquisa de ponta, etc., estão comprometidas no Brasil. Então, eu tenho conversado, por exemplo, com uma série de startups que estão fazendo IA de ponta no Brasil e que hoje ficam na fila esperando, mesmo com dinheiro para pagar, ele não consegue contratar os clusters de treinamento do Google, da Amazon, etc., porque isso não está disponível aqui. Tem um tipo específico de data center que faria sentido colocar no Brasil. São os especializados em treinar a inteligência artificial. Quando você está falando de data center para treinamento de inteligência artificial e backup, você tira o problema da latência e que seria um detrator, né? Você tem um data center no porto porque você estaria muito longe dos consumidores e teria um tempo de resposta pior versus estar no centro da cidade, onde está a base dos consumidores. Esse é o Eugênio Figueiredo. Ele é CEO do Porto do Açu, no Rio de Janeiro. A latência que ele está falando é o tempo que demora para os bits viajarem de um lado para o outro. A diferença pode ser mínima, de alguns milissegundos, mas em alguns casos ela pode ser crítica, como no mercado financeiro, por exemplo. Sim, eles estão pensando em colocar data centers no porto. E aí o que você precisa? Você precisa de área? Não falta. Precisa de água, dependendo da forma que você vai fazer o resfriamento? Não falta. Você precisa estar numa área que você possa ter a tua construção de forma ininterrupta. Não acontece, você está no complexo industrial, nada para. Proximidade com o cabo de link de dados. Já existe um cabo submarino da Embratel, que faz o que a gente chama do landing, né, que sai da água e vem para a terra, a 40 km do porto. A Embratel já está fazendo
a conexão para cá. Portanto, também não é um problema. E no Porto eles também têm várias fontes de energia limpa. O Eugênio até acredita que os data centers vão acabar aproveitando o potencial de renováveis do Brasil antes dos projetos de hidrogênio verde. Mas disso a gente vai falar também em outro episódio. Ele também falou do resfriamento dos data centers. Eu já tinha visitado alguns, mas muito tempo atrás. Quando eu fui no da Eleia, fiquei surpreso. Eu estava com a expectativa de que aqui fosse ser mais frio aqui dentro dessa... Não. 5 ou 6 anos atrás se utilizava 18, 20 graus. Hoje aqui, nesse instante, deve estar 24, 23, 24. Mas em alguns sites nossos está 26. Mas por que aumentou a temperatura? Aumenta porque aumenta a tecnologia de refrigeração e a capacidade de manobrá-la. Se você chega a 27 graus, 28, tem que desligar as máquinas. Se não tivesse o ar-condicionado ligado aqui, tá aqui uns 1 hora, menos de 1 hora, começaria um incêndio e esse prédio vira pó. Fogo. O Alessandro me explicou que a tecnologia de dissipação de calor dos chips modernos melhorou muito. As salas que guardam esses grandes racks de servidores ainda precisam de um controle de temperatura, mas elas não são mais uma geladeira. E a maior parte da refrigeração é com ar-condicionado. Dá para ouvir o barulho nessa minha conversa com o Alessandro. A gente estava dentro do data center. Existem alguns sistemas à base de água, mas no Brasil o principal mesmo é o ar-condicionado. O Sérgio Abella, da Ascente, me diz que a gente não pode perder de vista os ganhos de eficiência da tecnologia. Quando o pessoal fala assim, como é que dá para o data center ser sustentável? As máquinas estão mudando, a TI está mudando para permitir que você precise cada vez menos energia para refrigerar, para permitir que você possa trabalhar com menos perdas elétricas. Eu concordo que você consuma menos energia com a operação das máquinas, dos servidores. Por outro lado, o aumento do número de servidores é muito maior do que qualquer ganho de eficiência. Sim, é uma verdade, você vai consumir mais porque você tem mais TI. A gente já tem uma demanda muito crescente com aquilo que a gente está vivendo hoje. Então, quando a gente falava, 10 anos atrás, eu vou assistir um jogo de futebol online, na hora, no meu celular, no meio da rua, andando num Uber, você não imaginava uma cena dessas. E tem uma outra verdade inconveniente, para usar o nome daquele famoso documentário do ex-vice-presidente americano Al Gore sobre aquecimento global. Não tem como a gente saber de onde vem ou por onde passaram os bits que a gente está consumindo. Vou dar um exemplo do YouTube. Um criador, um canal brasileiro, sobe um vídeo. Ele vai ficar guardado num servidor do Google, provavelmente nos Estados Unidos. Mas como ele vai ser consumido aqui no Brasil, vai ter uma cópia dele por aqui, para que o vídeo carregue mais rápido. Agora, se você estiver procurando alguma coisa super específica, um vídeo que não tem tanta audiência, ele vai vir direto da fonte, vamos dizer assim. A gente precisa cada vez mais de data center, e não é só para inteligência artificial. O uso deles vai continuar crescendo, isso é garantido. Além de não perder um instante do seu time jogando, como disse o Sérgio Abella, tem outros serviços que são itens de primeira necessidade. Eu não estou brincando quando eu falo em item de primeira necessidade. Entretenimento faz parte da nossa vida e a pandemia mudou para sempre nossos hábitos desse tipo de consumo. Mesmo sem treinar o ChatGPT, os brasileiros já contrataram um crescimento garantido para os data centers. O brasileiro adora internet. O país sempre está entre os maiores usuários do mundo dos grandes serviços online, desde os tempos de ICQ, MSN Messenger e, claro, WhatsApp. O Alessandro Lombardi é italiano de Turim, mas mora aqui no Brasil faz muitos anos e sabe como as coisas funcionam por aqui. Quando o WhatsApp cai, que quanto acontece? Uma vez a cada 2 anos? Você vê que uma vez a cada 2 anos eles caem mesmo. Lembra que quando vai para baixo do WhatsApp, o Brasil para. Ele tá lá no G1, tá lá caiu o WhatsApp. Ninguém mais comunica. Fala, caraca, como que eu faço agora? Mano? O grupo. O Carbono Zero é um podcast do Reset. Entra no site www.capitalreset.com. Reset é R-E-S-E-T. Se inscreve para ser avisado em primeira mão das melhores e mais completas informações sobre negócios e finanças sustentáveis. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Sérgio Teixeira Júnior. A edição é do Rafael Lana. A trilha sonora é do Curumim,
e a arte é do Rogério Testa. E essa é a equipe do Reset. A publisher é a Vanessa Adachi. Eu, Sérgio Teixeira Júnior, sou o editor. A Thaís Fôlego é a editora assistente. O Vitor Sena e o Eduardo Laviano são os repórteres. A Ana Paula Alfano é a editora de conteúdos de marca. E a líder de marketing e experiência do cliente é a Letícia Frazão. Se você tiver algum comentário, sugestão ou só quiser mandar um alô, a gente tem um e-mail: oi@capitalreset.com. Obrigado pela audiência e até o próximo episódio.